Hoje nós vamos trabalhar a vida em sociedade versus problemas sociais com o professor Gildo Monteiro, de Filosofia do primeiro ano A, B, C e D. Veja, nós vamos trabalhar questões relacionadas tanto a vestibular quanto ao Enem, que trabalha sobre as desigualdades sociais e os problemas sociais nelas decorrentes em sociologia. Veja as questões que está sendo aqui falada e quais são as que estão corretas. A urbanização brasileira, intensificada a partir da década de 1950, possui íntima associação com a industrialização, que se iniciou no mesmo período. O expressivo êxodo rural, ocorrido desde então, contribuiu para o agravamento das questões sociais nos centros urbanos. Segunda questão que ele fala. O inchaço das cidades e a falta de infraestrutura adequada para atender os moradores são problemas causados exclusivamente pelo fenômeno acelerado do êxodo rural. Terceira que ele fala. Questões relacionadas com o desemprego, desigualdade social, violência e exclusão social estão entre as grandes causas e os problemas enfrentados nos centros urbanos brasileiros desde a intensificação da urbanização no país. Veja que ele coloca aqui para vocês terem uma dúvida se está certa todas ou não. Então ele coloca assim. A alternativa A é a 1 e a 3 que está correta. A alternativa B é 1 e 2 que está correta. A alternativa C é a 2 e a 3 que está correta. A alternativa D, todas essas alternativas estão corretas ou apenas uma alternativa está correta. O que é que você acha? Veja, pelo assunto abordado, nós vamos ver duas questões que estão corretas. A número 1 e a número 3. Por quê? Está tratando de todos os fenômenos que têm o problema das grandes cidades. Por que a 3 não está, se está falando no êxodo rural? Por conta de uma pequena palavra que ele colocou. Ele foi exclusivamente pelo fenômeno acelerado do êxodo rural. Fenômeno não quer dizer que as pessoas estão saindo da cidade. Fenômeno não quer dizer causa ou consequência no caso da saída das pessoas para a cidade. Isso, fenômeno, nós podemos estar certos se fosse tratado de problemas climáticos. Então, essa alternativa B, que é justamente a 2, está errada. Nós vamos trabalhar uma questão agora que é também tratada sobre os problemas sociais enfrentados na cidade e também que é muito parecido com as questões que são abordadas no SAEP. Então vamos ver como é que ela se organiza. São considerados problemas sociais urbanos, exceto questões do SAEP sempre tratam uma coisa objetiva e você mostra aquilo que não está correto. Então vamos à letra A. A erosão causada pela retirada da mata ciliar. Letra B. Os serviços de saúde oferecidos para a população das cidades muitas vezes são ineficientes e insuficientes. Letra C. A baixa qualidade do ensino público que atende à população de baixa renda. D. A questão da violência e da ineficiência das políticas da segurança pública. Ou E. A falta de habitações e infraestrutura para toda a população. Então veja que essa questão ela é bem direta. E se você percebeu, todas as questões estão relacionadas a problemas que se trata de falta de estrutura das grandes cidades para uma sociedade. Então, qual que você acharia que está errada? A letra A, a letra B, a letra C ou a letra D? Então, não vamos nos alongar muito, porque essa está bem direta, igual as questões que vocês vão ver no SAEP, tanto de matemática quanto português. Que a causa de não estar correta é a letra A erosão causada pela retirada da mata ciliar. Essa erosão causada pela mata ciliar não se trata de problemas sociais, e sim do desmatamento que acontece nas grandes cidades. Então, isso não é um problema social, e sim um problema florestal.
Nós vamos trabalhar agora uma questão do Enem que está abordando justamente o poder que uma pessoa pode exercer em algum lugar. Então, aqui está exercendo autoridade. Aqui eu coloquei sobre uma tribo. Então, vamos ver o que é que o Enem está propondo nessa questão. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Isso foi uma questão tirada da Sociedade contra os Estados do Rio de Janeiro, de Francisco Alves. Isso é uma questão de estar lá no artigo. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com um Estado liberal burguês porque se baseia-se em. Então aí é onde está a pegadinha. Imposição ideológica e normas hierárquicas, determinação divina e soberania monárquica, intervenção consensual e autonomia comunitária, mediação jurídica e regras contratualistas ou gestão coletiva e obrigações tribunais. Se você observar, nós vamos observar várias questões que pode estar falando de autoridade, pode estar falando de ideologia, pode estar falando de hierarquia, como de monarquia, soberania e autonomia. Então, quando nós estamos falando de uma tribo exclusivamente, lá tem os chefes, que ele tem uma autoridade. Mas essa autoridade, o que quer dizer? Que é de conversação. Então, se nós vamos analisar todo o texto, e você vai ler todo o texto calmamente, vamos eliminar as questões do texto. A. Imposição ideológica e normas hierárquicas. Se aqui está dizendo que o chefe não é chefe e é um comandante, não tem hierarquia ou ideologia, pode não ter coerção, então ele não obedece a essa letra. B. Determinação divina e soberania monárquica. Ele é algum rei para dizer que ele é monarquia, chefe de tribo, não é rei. Então, automaticamente, essa seria vamos dizer assim, eliminada. C. Intervenção consensual e autonomia comunitária. Pode ser. Vamos à letra D para a gente não falar que é a C longa. D. Mediação jurídica e regras contratuais. Alguma coisa você viu falar nesse texto de mediação jurídica ou contratação de regras? Não, porque aqui é um consenso. Gestão coletiva e obrigações tributárias. Veja, se fosse uma gestão coletiva, poderia até se encaixar. Mas como as obrigações tributárias, aqui nós não estamos falando em impostos. Então, a letra correta é a letra C, que é intervenção consensual e autonomia comunitária. O que quer dizer? Que quando ele quis abordar esse texto sobre os problemas da sociedade, é que a tribo tem uma intervenção consensual do chefe que está comandando para resolver os problemas. E ele tem toda a autonomia para dizer o que é certo e então, o que é errado. Então, a letra correta é a letra C.